O Antônio agora vai mediar o nosso último painel que vai fechar o nosso evento hoje. E o painel se chama Como Somar Automação e Segurança. Para esse painel, a gente convidou a professora do IGTI e diretora na Promove Soluções, Analia Irigoyen, que já está aqui com a gente. Analia. E também o CTO da UC, o Taylor Moraes, como facilitador. Então, como eu falei, o Antônio Muniz, que é gerente de agilidade, DevOps e SRE na Sul América e professor aqui no IGTI, como vocês já conhecem, né? Além também de coordenador do nosso evento de hoje, o DevOps e SRE Speed. Muito bem-vindos vocês três. Passo a palavra para vocês e volto no final para a gente finalizar. Bom painel e tô por aqui qualquer coisa, tá bom? Excelente, Cecília, muito bom aí. Pessoal, boa noite, estou de volta, né? Comecei 13h, a gente teve uma palestra executiva top lá com o presidente da Inmetrics, e agora eu selecionei duas feras aqui, ó, uma grande amiga já de outras jornadas, a Analia, o Taylor. Ô, Taylor, me ajuda aqui, a gente se falou pelo LinkedIn e tal, como é que fala o seu nome, meu filho? Me ajuda. Cara, tá fácil. É do jeito que é escrita. Taiolor. Taylor, beleza, então não vou É errar isso. mais. Eu ia te mandar um áudio, cara, porque a gente se falou no Zap, né? Cara, me fala como é que fala, mas eu falei, a gente faz ao vivo, a gente não tem frescura. É isso aí. Taylor. Eu deixo até Beleza. gravado naquela ferramenta de recurso de voicer do próprio LinkedIn. Se for lá, você vai apertar até a pronúncia do meu nome, já para não Boa. deixar dúvida. Aprendi mais uma. Pessoal, para a gente agitar aqui esse painel, coloca para mim no chat aqui, ó, não na perguntas e respostas, eu vou passar a bola daqui a pouco para a Analia aí, ela vai se apresentar melhor. Ó, coloca aqui para mim, quem já trabalha ou com segurança, bota a atividade que vocês fazem hoje. Desenvolvedor, sysadmin, DevOps, segurança, agilidade, coloca aí. Desempregado, ó, Gerson, vamos conseguir um emprego para você hoje. Galera, bota aí, Gerson, qual a sua atividade, meu filho? O que você faz? Quem sabe hoje não sai um emprego para você, cara? Ó, vamos agitar aqui. A Analia é diretora de empresa, o Taylor também, então vamos lá, você vai mandar o currículo para eles hoje, eles vão, o primeiro desafio é indicar uma vaga. Estou brincando aqui, mas é sério, pessoal, ó, as melhores vagas, antes do LinkedIn, vai por indicação, então aproveita aqui que vocês estão no evento, né? Ó, analista SRE, tem outras pessoas desempregadas, full stack, busca de recolocação, excelente, então já segue no LinkedIn Analia Irigoyen, Taylor Delgado, Antônio Muniz, manda mensagem lá, ó, estive no evento, quem sabe a gente consegue alguma coisa aí no perfil de vocês, tá bom? Mas o GTI também tem lá o painel de vagas, né? Então aproveita aí. Mas, ô, Analia e Taylor, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou fazer assim, eu fiz uma colinha, como sempre, mas eu vou aqui no improviso, né, pessoal? Vamos lá. Eu queria falar o seguinte, a gente teve o dia inteiro, eu participei de muitas palestras, e aí o pessoal ficou em dúvida entre SRE e DevOps, eu já sanei essa dúvida, mas a gente teve uma visão executiva e uma visão muito técnica, né? O Felipe, que é nosso professor, teve aqui hoje, arrebentou, né, ainda agora, falando de observabilidade. Queria que você falasse um pouco, Analia, já se apresenta e fala aí a relação entre DevOps e DevSecOps. Então, se apresenta lá, eu sei que você é humilde, é fera, você tem um tempinho para se apresentar e falar essa diferença, né, para a galera ter uma clareza maior. Saudade de você, Muniz, nossa. Também, eu tive na que te barriga convocar, toda vez que eu tenho eu tive que, ó, com você. o Taylor, ela me abandonou, essa aqui ela falava que era minha melhor amiga, quando a gente escreveu esse livro juntos aqui, ó, o DevOps, que mentira! ela falava que era melhor amiga, então me abandonou, aí sabe o que eu faço? Eu convoco para um painel, 1 hora vai ter que me aturar, então vai lá, fala a diferença DevOps e DevSecOps. Gente, eu sou Analia, assim, é sempre um friozinho na barriga estar nesses talks, assim, porque é muita fera junto, muito fera junto. Na verdade, eu tenho uma empresa, né, que eu sou diretora, vai fazer 13 anos da Promove Soluções, e eu trabalho em vários clientes, né, ajudando nessa questão de melhoria de processo, compliance, né, então quando você fala de DevSecOps, né, a gente vai falar um pouquinho também na frente, eu acho que assim, a grande diferença é que você tem que colocar a segurança desde o início, né? E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas eu, desenvolvedor, não sou especialista de segurança, gente. Criar pontes, né? DevOps tem muito essa questão de criar pontes, e aí vem a LGPD junto aí, que aí eu não sou responsável, não, jurídico, não sei o que, não, gente. Tudo é multidisciplinar, e a gente tem muito esse bloqueio, às vezes, que a gente não é
responsável por segurança. Agora, a senha no webconfig vocês têm, né? Abertinha lá, né? Não? Diga aí. Então, a gente sempre tem que se procurar, tem que se preocupar com tudo isso quando a gente começa a desenvolver onde que a gente está armazenando as senhas, onde que a gente está... se a gente está se preocupando com segurança, né, ao longo do ciclo de vida, desde o que eu acesso e se eu devo acessar do processo, até a segurança dentro da aplicação, né? Então, a grande diferença, eu acho, é você começar a se preocupar desde o início para ter menos retrabalho e você acelerar. Você só consegue acelerar a esquerda para a direita quando você faz. Você começa a se preocupar com as coisas desde o início, porque senão lá no final alguém vai reclamar, e aí o retrabalho é muito maior. Então, assim, bem explicadinho, assim, bem rapidinho. Bem objetivo mesmo. Você sabe que eu sou mais prática do que teoria, né, Muniz? Estou aqui. Isso que acontece com a gente, né? A gente é barrado por segurança lá atrás, para a gente não ser barrado pela SRE, nem pela segurança. A gente começa e faz nosso trabalho desde o iniciozinho, gente. É isso aí. Excelente, Analia, excelente. Olha só, pessoal, olha como a Analia colocou bem, né? Essa questão da segurança é para todos, né? Essa questão dessas práticas, né, Analia? E, assim, se não for no início, vai dar ruim no final. Vai dar ruim. Pô, né? Para que ficar adiando a dor? Para que adiar uma coisa que pode dar problema lá? Até o SEC no meio, né, Analia? A gente discute até a gente colocou no livro, né, que o DevOps sozinho já devia ter tudo dentro. Mas aí o Gartner veio, criou o DevSecOps, aí a galera do SEC ficou felizinha, Sim. né? Eles são tropa de elite. Estou zoando aqui um pouquinho, né? Bem-vindo todos. Se quiser botar bem-vindo todos. DevSecOps, eu estou a favor de tudo. Importante a gente ter essa preocupação desde o início. Tá tudo. Excelente. A gente é a favor disso, né? A colaboração, né, Muniz? Assim, isso, junta todo mundo e vai, né? E aí, ó, depois você volta, tem uma outra pergunta para você. Eu fiz aqui uma pergunta para o Taiolô, ó, agora eu erro mais, viu? E aí é legal, Taiolô, quando a gente conversou, né, para falar desse painel, eu até pedi algumas sugestões, que você falou de autorremediação. É um ponto até que eu conversei com o meu time essa semana lá na Sul América, que a gente está com uma roadmap lá de acelerar DevOps SRE em algumas iniciativas. E aí, queria que você falasse, né, a gente... Ó, pessoal, fica ligado, a Analia, ela deu uma visão clara da diferença e da relação de DevOps para DevSecOps. O Taiolô vai falar para a gente o seguinte, a importância da automação, né? Falando de monitoramento e autorremediação, que é o self-healing. E encaixa bem, né, Taiolô, com o que o Felipe acabou de falar. Ele deu uma aula de observabilidade. Então, eu queria que você colocasse, você tem muita experiência de mercado, dá essa dica quente aí para a galera, por favor, meu amigo. Legal. Primeiramente, obrigado aí, Muniz. Poxa, prazerzaço estar participando desse evento. Assim como a Analia, também dá frio na barriga, tem um monte de fera aqui participando. Então, assim, estou muito feliz aqui pelo convite. Obrigado pelo espaço, compartilhar um pouquinho mais aqui. Cara, assim, tem a última palestra, de fato, foi muito boa. Acho que toca ali, principalmente no passo de ferramentas, né? E a gente ter ferramentas para ter aí o apoio da monitoração, enfim, o que é o enxoval de observabilidade é super importante. Mas quando a gente olha, acho que até um passo antes de chegar na ferramenta, entender o processo, né, que envolve automação, o processo de criar, né, algo que seja, de fato, automático. E automação é o uso de tecnologia, né, para executar tarefas com o mínimo possível de assistência humana, né? Então tem até o termo bonito, né, no-ops e tudo mais, mas que é o estado da arte, se a gente for pensar entre combinar ferramentas, processos, DevSecOps e atividades que não necessariamente precisam ser feitas ali por humanos, seria o nosso ápice, né, de chegar a isso em estrutura. Olhando essa visão da observabilidade, é fundamental a gente ter esse processo de análise de ferramenta, análise de comportamento, análise de log, análise de como a aplicação ela está viva no ambiente, né? A gente tem ali, a gente fala no próprio SRE, cita ali os 4 Golden Signals, que é latência, né, tráfego, a parte de
o error budget, saturação, enfim. Para você ter, de fato, uma observabilidade, entender como sua aplicação ela está no ambiente, está saudável, está ou não saudável, e está atrelado ao comportamento do negócio, quanto que o negócio cresceu, quanto que o negócio mudou, o que fez para que a aplicação tenha ou não um comportamento anômalo. Isso vai trazer um enxoval e stacks de ferramentas que vão observar, que tem que pegar esses dados, até então dados, e levar para uma visão que se transforme em informações. A partir do momento que você entende como que os dados do comportamento, da análise do seu workload, e você sabe o que está sendo processado, entende esses sinais principais vitais da aplicação, você começa a trabalhar numa linha de autorremediação. Então, a partir do momento que você tem o conjunto de ferramentas, um processo de DevOps que começa by design, e tenha isso de forma padronizada, estruturada, te ajuda muito mais fácil lá na ponta você pegar o conjunto de dados que essas ferramentas te fornecem e te levar para tomada de decisão automáticas. E aí a gente volta para o princípio de tudo, de ser automação, de ser de fato resiliente ou remediação. Por exemplo, entender que uma aplicação está consumindo um alto número de CPU, um alto número de memória, qual ação eu tomo numa remediação desse caso? Aumento horizontal, aumento vertical, tudo isso ajuda, de fato, você ter a melhor decisão técnica, baseado em indicadores, baseado no comportamento do business, do negócio, para que você faça uma remediação efetiva com o mínimo de pessoas envolvidas, né? Então, o grande resumo, a autorremediação, você só consegue ter ela de fato efetiva e ter ela de fato funcionando se você tem um bom conjunto, uma boa stack de ferramentas que capturam dados e a partir desses dados você compõe informações para tomadas técnicas estratégicas de remediação de sistemas. Muito bom, cara. O que você falou conectou com a palestra anterior e também com a abertura do evento, né, que foi o presidente da Inmetrics, né, que é uma referência aí nesse tema no Brasil, né, SRE e DevOps. E aí, ó, lembrando aqui, antes de passar para a Analia, eu dei aula em graduação há uns anos atrás, vou dedurar a idade aqui, né? Mas é engraçado, Analia, olha isso, Italo, olha que interessante. Na época, era servidor físico, eu dava aula para o Windows 2003 Server, eu dava aula para administrador de redes, olha que maluquice, né? E aí eu lembro que não tinha essa coisa toda da automação, que você falou, muito importante, e tinha aluno que falava assim, não, Muniz, hoje lá no trabalho eu resolvi um problema. Tá bom, qual é o problema? Não, eu vi que o disco estava cheio, eu fui lá e resolvi. Porra, isso é uma vergonha, cara. Você não tem que deixar o disco encher, porra. Ah, não, mas... Entende? A visão era essa, muito técnica, né? E você está falando de autorremediação, né, Taylor? Caraca, nessa parada, tem que ser automático, né? Eu coloco lá um threshold, um limite. Cara, é visão de negócio também. E é muito importante, né, o que tu falou. Tem ferramentas, mas tem que saber usar e olhar o negócio. Tu quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Acho que esse exemplo é super importante. Falta de disco acontece todo dia, e ainda mais pensando que aplicações estão cada vez mais gerando dados a partir de comportamento de cliente como um todo. Pode ser feito até na infra tradicional, né? Ou mesmo na infraestrutura cloud. É claro que o advento de cloud traz uma série de benefícios e recursos que é muito mais fácil de você ter essa resiliência, né? Mas o princípio, o mindset de que você precisa observar o seu ambiente, precisa entender qual é o comportamento da sua aplicação, do seu workload, é lição de casa. Aqui é você, de fato, olhar, saber qual é o espaço, qual é a curva de crescimento, se existem períodos sazonais que a minha aplicação, agora, nessa fase que estamos aqui, de Black Friday, então, poxa, é vital ter todo esse stack, ter toda essa monitoração para entender como é que é esse comportamento. E, de novo, através de um comportamento, você ter a sua remediação aí de uma forma aplicada. O exemplo do disco é clássico e ele ainda continua estourando por aí, mesmo estando na cloud, mesmo tendo um enxoval, porque o mindset
de você ter a configuração, o mindset de você entender que a sua aplicação ela é viva através de um item de negócio, e o negócio cresce, o negócio encolhe, e você tem que ter isso aqui olhado pelos times, né? Seja o time de dev, seja o time de ops, em algumas empresas ainda acontece, ou, no melhor dos cenários, o time de DevSecOps ali, um time de build e run todo junto, olhando. E com o viés no cliente sempre, né? Olhar, entender o comportamento do negócio é fundamental para a saúde de qualquer aplicação. E posso comentar um negócio, bom. Muniz? Posso... Uma coisa Pode, bem interessante. Já tô atrapalhando aí, Muniz. Não, vamos lá, você manda. Cara, você falou um negócio que eu acho que é importante, eu falo muito para os nossos times, né? Quando a gente fala que a gente é um time, que na verdade não existe mais time. Óbvio que nas empresas você tem, às vezes, o Dev, o Ops, mas independente disso, como a gente fala de DevOps construir pontos, e como o Muniz colocou, de que não existe DevSecOps, somos todos ali, né? Quando você fala disso, de observabilidade, a gente fala de monitoramento, são requisitos não funcionais que a gente de negócio, desde o PO até o desenvolvedor, a gente tem que entender o comportamento das aplicações. Então, são requisitos não funcionais que a gente esquece. Por isso que quando eu falo de DevSecOps, a gente tem que levantar isso desde o início, qual a sazonalidade? Por exemplo, salão de beleza. A gente sabe que existe um comportamento padrão de normalmente, quer dizer, antes da pandemia, né? Apesar que agora já está voltando, mas quinta, sexta-feira, Natal, a gente já sabe que tem esses requisitos que a gente tem que passar. A gente, como negócio, a gente tem que entender, identificar esses requisitos e já pensar nisso antes. Logs, por exemplo, né? Para você poder ter entendimento de comportamento da aplicação, você já tem que pensar no log antes, na hora que você está desenvolvendo, naquilo que você precisa de comportamento. São coisas que, às vezes, a gente ainda... Quando desenvolve, a gente acha que não é da gente, né? E são coisas necessárias para você alimentar essa ferramenta. Você não tem análise de comportamento se você não tem logs, né? Alguns logs, eles são gerados, óbvio que automaticamente pelos sistemas operacionais, mas outros são de aplicação. E a gente tem que incorporar isso nas nossas histórias, né? Nossas histórias de usuários, no nosso time, nas nossas conversas dia a dia. Isso, para mim, é trazer a segurança e a operação lá de trás para frente, para o início, que a gente fala que é da direita para a esquerda, né? Da gente conseguir fazer isso. E eu acho que isso acelera muito tanto a entrada em produção como os testes que a gente vai fazer depois, que são os testes que aí vem o QA, que já tem que entender disso, para fazer esses testes não funcionais, que são testes no ambiente que a gente fala parecido com o de produção, com esses... a gente ter esses parâmetros na mão, né? Esses parâmetros do que é um comportamento natural da aplicação, o que eu preciso testar para garantir que em produção a gente não tenha tantos problemas, né? Acho que era isso que eu queria acrescentar, falei muito, né? Não, imagina, e se permite complementar aqui, eu acho que tem algo novo que é novo, que eu digo é recente, que é o tal do lance do produto, né? E quando a gente olha um produto digital e entregando features que são cada vez mais ligadas ao comportamento digital, para mim, a concepção de um produto, ele tem que ter a visão do Product Manager, a visão da entrega do requisito do negócio, mas somado à stack técnica. Tem uma parte não funcional que faz parte do enxoval do que é ser um produto digital. O produto digital não deveria subir para a produção sem log, sem observability, idealmente com tracing, que também é outro caso em aplicações mais complexas. Se você não sabe ali a rastreabilidade de onde vem os dados e para onde vai, vira uma loucura. Então, como requisito de produto, e pensando em uma capacidade que você entrega um digital, é super importante a visão do negócio, mas a reboque, para que isso de fato vire um produto para o cliente. A stack não funcional, ela é praticamente mandatória. Em tempo de design ou fase de produto, no MVP, você pode negociar uma restrição, negociar menos desse enxoval técnico, mas pensou em produção, eu tenho dado do meu cliente rodando, minha responsabilidade, nossa responsabilidade como profissional de TI é garantir essas stacks não funcionais, fazendo parte do que é um produto digital.
Ai, Excelente. posso fazer um... Gente, vai, Muniz, vai que Ai, senão eu ai, vou fazer- ai. Vai lá, Analia. Faz um pitch, aí eu tenho que fazer outra pergunta. Vocês estão fugindo do meu tema aqui, mas vamos lá, tá gostoso. Vai lá, Eu fala aí. bagunço você me bagunça, eu bagunço você também. É que tá tão interessante esse tema, porque é uma coisa que eu discuto muito com os times, assim, a gente quando fala de DevOps, fala de juntos, então todo mundo tem que pensar lá na frente, não é minha, é sua, nossa, né? E aí, quando você fala isso, a gente está com um livro que é o Lean Digital, né? Fazendo aí uma propaganda de jornada colaborativa, que a gente está discutindo exatamente essa questão do desperdício, né? Da gente conseguir, e aí da gente em design já pensar nesse desperdício de informação, naquilo que é importante, por exemplo, para aquela fase, quando você falou do MVP, né? Você pensar o que eu tenho que pensar quando tem um MVP, o que eu tenho que pensar quando eu já estou mais na frente, quer dizer, a gente começar a ter essas informações para mim, é uma redução de desperdício de tempo lá na frente. Então, assim, a gente saber o que a gente tem que pensar num determinado momento do ciclo de vida do produto, como você falou, ou do ciclo de vida que a gente está pensando para aquele produto, é importante. Então, o processo faz muita diferença, né? Quando a gente está falando de requisitos não funcionais. E, às vezes, a gente comete esse erro de não pensar, é um MVP, não vou pensar em nada no início, ok, mas em algum momento você tem que voltar para isso, senão vai virar um problema lá na frente e é um desperdício, né? É uma gestão do débito técnico, né? Que ela tem que virar um Muito compromisso, né? Do produto, né? Ou então joga fora aquele débito técnico. Se ele não é um débito técnico, porque ali já é um desperdício, você já tem uma gestão de débito técnico que você nunca vai resolver. Eu falo para os meus times, gente, para que vocês vão cadastrar? Se vocês nunca resolvem débito técnico, tem que ter o cadastro. Isso é um desperdício de tempo. Aí eles ficam chateados, né? Dizem assim, Analia, mas não sei o que. Eu falei, ué, ou tem para fazer ou não tem, nem cadastra. E eu complemento, e aqui para fechar, Muniz, a convite do Muniz, eu estou também escrevendo ali um capítulo do Jornada Colaborativa aí, dando um spoiler, um dos meus capítulos é justamente falar um pouco sobre se você acha caro que custa monitorar, instrumentar a aplicação, vai custar mais caro o War Room. Ficar em um War Room tem um custo gigantesco, no sentido e não o War Room pela falha em si, mas por todo o estresse que gera no comportamento das pessoas, na tempestividade. Em um War Room você não entra com soldado raso, você tem que entrar com os melhores, você tem um custo operacional, você tem negócio, business parado, cliente impactado, e se você acha que agora não é suficiente, não vale a pena investir nessas ferramentas e nesse comportamento em tempo de design, com certeza no seu próximo War Room vai custar mais caro. Mas, enfim, vai ficar para o capítulo do livro um pouquinho mais disso. Já deixou um gostinho. Deixa eu até aproveitar, ó, interessante, né? O quanto é necessário que todo mundo jogue junto, né? A Analia falou isso, você falou também. E aí, Analia, você deve lembrar, eu vou passar a bola daqui a pouco para você, lá na época, quando a gente escreveu o livro DevOps, a gente já falava disso, né? DevOps é 50% automação, 50% colaboração e tal. E eu me lembro que quando eu sugeri aqui para o IGTI fazer o bootcamp de produto de PO, ou Taylor, você falou bem, era para dar essa visão completa, né? Porque é muito separado, né? A Analia falou bastante isso, eu vou te passar daqui a pouco o tema de LGPD, Analia, que tem a ver com esse encaixe, né? Que é o seguinte, a gente vivia separado por muros, né, cara? Assim, área de negócio separada, área de desenvolvimento, área que testa, área que coloca produção, área de operação, e o cliente lá no final da fila, coitado, sofrendo, né? E tu falou muito bem, né, Taylor, que, caraca, começa pensando logo nisso, porque a sala de guerra é muito mais caro. Tem que fazer a sala de guerra antes, né? Que é o shift left aí, que a Analia falou, o security by design. Então, pessoal, quem chegou depois, a gente está falando aqui no painel de segurança, DevOps, e essa parada de automação. Aí, Analia, um tema que pipoca aí, né, é o tal da LGPD. E eu lembro que você... E aí, pessoal, tem perguntas aqui que a gente vai falar depois sobre carreira, como é que eu faço? A gente falou assim, eu sou administrador tradicional, como é que eu faço? Vou te dar uma dica aqui, que essas duas pessoas feras aqui já são muito feras, mas nunca param de se atualizar, né? Você vê, o Taylor participando de escrita de livro, a gente sempre aprende. A Analia, pessoal, quando a gente escreveu esse livro DevOps, aliás, a gente fez sorteio de 4 livros, Analia, a galera bombou aqui. Quem não foi no meu LinkedIn, vai lá que eu vou fazer uma surpresinha com um desconto para vocês. Mas, Analia, eu lembro
que você começou a fazer a formação, né, de DPO, cara. Olha só, pessoal. Anali, essa mulher, diretora de empresa, escritora de livro, professora do GTI, de MBA, mulher fera. E ela, uma humildade, sentou na cadeirinha de estudante. Estudou LGPD, caraca. Fez prova, ralou essa criança aqui. E hoje ela é uma referência em LGPD. E ela consegue linkar LGPD com DevOps, com DevSecOps. Então, ó, primeira dica para vocês que estão assistindo aqui. Ah, eu já faço isso. Nunca pare de estudar. Você vê, a gente não para, pô. A gente continua. Eu fiquei o dia inteiro hoje assistindo um evento. Aprendi um montão. E olha que eu já trabalho com essa parada e escrevo livro. Então, Anali, eu queria que você colocasse isso, né? O quanto você se reinventou para ser uma profissional realmente que entrega a solução para o seu cliente, né? Que você tem muitos clientes do mercado aí. E eu queria que agora você falasse o seguinte, a importância do LGPD nessa parada aí, como é que faz, como é que não faz, e depois, se vocês deixarem, né? Se vocês me excluírem do papo, eu passo para o Dailon, que ele vai falar uma parada importante de automação também de Open Bank, segurança e tal, mas queria passar primeiro para você, Nalia, vai que é tua. Gente, adoro, Muniz. Então, eu vou fazer agora o dia de Agile, de liderança de Agile Coach do Jay, né? Com a Carla. Eu acho que a gente tem que estar sempre... Eu estou fazendo do liderança exponencial, eu faço todos. Por quê? Primeiro porque a gente tem que estar sempre vendo... Eu sou fã de... O Muniz sabe que eu adoro escrever livros, ele sabe o que eu mais gosto de fazer, assim, às vezes ele fala para eu entrar em outras comunidades, tal, mas eu gosto de escrever livros exatamente pelo conhecimento que traz. Eu acho que... E ele sabe que eu gosto de ser uma curadora que participa, né? Eu fico falando para ele, porque eu gosto da discussão, eu gosto de estar lá escrevendo, eu gosto de ir lá discutindo com todos, assim, porque eu acho que isso é um ganho mais para mim do que para qualquer um. Então, eu vou sempre gostar de fazer isso, porque é algo que me realimenta, né? Eu acho que não tem nada melhor do que a gente colaborar e trocar ideias com as outras pessoas, porque a gente ganha mais do que a outra pessoa, né? Eu acho que aqui eu estou ganhando mais do que todo mundo que está aqui, porque a gente escuta e a gente aprende, reaprende. Eu acho que o profissional DevOps, ele tem que ter muito isso na veia, né, Muniz? Eu acho que essa reinvenção o tempo todo, cada dia é uma ferramenta nova. Eu estou com uma lista de 50 mil coisas para estudar e nunca acaba a lista, ainda bem, né? Porque eu tenho sempre um final de semana que eu posso me dedicar para alguma coisa. Mas essa questão da LGPD, eu fiz essa formação porque eu queria entender como que o DevOps ou o DevSecOps poderia ajudar nisso. E aí como a LGPD não tinha antes, eu vou acrescentar aí no DevOps algo que é a privacidade, né? O que é? Eu vou explicar rapidamente a LGPD, porque não é uma coisa, bem mais complicada, não juridiquês, porque eu sempre perco dos advogados, mas tecniquês. Falar um pouco de que a gente precisa trazer a privacidade para desde o início. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente está levantando qualquer funcionalidade, da mesma forma que a gente levanta segurança, é ver se eu preciso daquela informação mesmo, para que eu preciso. Exatamente, primeiro, por causa de espaço em disco, por causa de milhões de coisas, mas é um requisito que a gente tem que pensar. Eu preciso coletar aquele dado pessoal mesmo? Quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas falam assim, mas eu posso usar isso lá na frente. Cara, olha o linha aí, desperdício que é DevOps. Eu posso usar lá na frente, será que eu quero não usar? Quando eu falo não sei, eu posso, pode ser que eu... Gente, não precisa. Volta, próximo. Então, isso, a LGPD, ela pede primeiro que você pense nesse limite dessa coleta, principalmente quando você está falando de dados pessoais. DevOps fala muito de respeito às pessoas, então se coloque no lugar daquele titular de dados, não é o seu dado que está ali. Então pensa, você gostaria que você usasse esse dado, que você tivesse aquele dado mostrando para todo mundo que nem vai precisar disso para aquele processamento? Então é algo que você tem que trazer desde o início. E caso você precise, você está protegendo aquele dado, aí vem DevSecOps, aí vem segurança. Você está fazendo criptografia, você está fazendo controle de acesso, você está fazendo gestão de vulnerabilidade, a rastreabilidade dessas alterações desses dados. Porque, olha, você gostaria que alguém alterasse seus dados assim, deliberadamente? Né? Você fica chateado quando alguém coloca, meu nome não é esse, meu endereço não é esse, não é mais esse, né? Então, a gente tem que se preocupar, será que a gente tem como validar essas informações, né, que tem a ver com a precisão e qualidade da LGPD? Tudo está ligado, né? Então, é um requisito, a gente tem que analisar se é realmente isso, né? Outro item importante é que tratamento a gente vai dar para aquele dado, né? Primeiro,
Aí é muito importante, gente, não só dentro da aplicação que a gente está fazendo, mas dentro do processo de desenvolvimento do produto. Então, se a gente está acessando dados e no nosso dado de desenvolvimento ou de homologação tem dados pessoais ali, não está certo, porque não é um dado que eu preciso acessar. Eu tenho que criptografar ou anonimizar aqueles dados. Então, você, como desenvolvedor, tem que dizer assim, isso aqui, massa de dados tem que ser fictícia. Não pode ser, porque imagina, você gostaria que seus dados estivessem ali? Então, tem muito a ver, sabe, Muniz? Eu penso muito nas práticas de DevOps, eu vejo muito que a questão da cultura junto com a automação, imagina, se a gente não pensa desde o início aquilo, inclusive o log, se a gente colocar no log dados pessoais, a gente tem que se preocupar, tá? Porque aquele log, por exemplo, eu já vi o log quando eu abro ali, senhas abertas dentro do log. Você olha ali, eu não sei se você já viu isso, Muniz, o Tayolor, se ele já viu alguma vez, mas eu já vi coisas assim, né? Dados pessoais abertos, senha. Então, será que eu preciso disso realmente para monitorar minha aplicação? Será que não é um perfil? Será... Então, esses questionamentos, então, eu arrisco a dizer que da mesma forma que a gente tem segurança desde o início, a gente tem a privacidade desde o início. Então, a gente já tem que começar a pensar como desenvolvedores, como POs, como donos de negócio, primeiro, pelo respeito ao titular, que somos nós mesmos, né? E segundo, pela necessidade de pensar nas proteções. Isso tem tudo a ver com DevSecOps, né? A proteção daquele dado pessoal. E aí vem todos os controles, e com isso você vai ajudar, porque você vai analisar o risco, porque você vai mitigar o risco de algum vazamento de dados, porque você está olhando. Outra coisa, você usar ferramentas como Sonar, como ferramentas que podem detectar algum tipo de vulnerabilidade. Mas eu, sinceramente, acho que ainda tem que ter o nosso pull request, né? O nosso famoso revisão por pares. Ainda tem coisas que a ferramenta não pega, a não ser que o Tayolor tenha algo a me dizer, que tem alguma ferramenta poderosa que vê tudo que acho que ainda não vê negócio, né? Deve ver, a gente vê muita coisa, o Sonar é muito bom, mas a gente ainda precisa do bom e do velho revisão por pares ali manual. Ainda acho, ainda não substitui. Ainda não sei o que o Tayolor acha. Assim, você tem algumas ferramentas que apoiam, né, dentro de um pipeline de segurança, né? E aí tem tanto o lance da segurança técnica, da vulnerabilidade e tudo mais. Para APIs, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas ferramentas bem específicas que fazem ali uma análise baseado no contrato, né? E baseado no contrato consegue levantar alguma coisa ali de exposição, alguma coisa de combinação de dados que chegam a uma possível falha, ou mesmo olhar uma exposição de API e ver se aquilo não está numa norma de segurança, algum RFC está atendendo. Mas, de fato, ter esse olhar do que é a composição, né? A LGPD é muito clara nisso, que às vezes um dado isolado pode não representar muita coisa, uma combinação de dois gera de novo, dado que gera uma informação, e essa informação ela pode ser privada. Então, de fato, tem a ferramenta, tem que ter a questão de um design. Quando a gente pensa em dados, eu sei que geralmente gera aquele ponto da discussão antiga, de filosófica, de catálogo de dados, de você ter isso de forma estruturada, saber onde estão as informações, como elas são tagueadas, classificadas, né? Hoje existem mecanismos, enfim, formas mais inteligentes, mais automáticas de fazer validações, mas é super importante você ter aí essa visão do dado, né? Aonde que está, para o que você vai usar, e principalmente falando em dado de cliente, tem o consentimento de uso, sim ou não, né? Então, assim, não descarta um bom processo e uma boa cultura de design que vem ali das pessoas mesmo. As ferramentas ajudam, podem facilitar o processo de identificar falhas, mas nada como a cultura das pessoas ter esse cuidado aí durante a escrita das aplicações. Eu vejo muito ferramenta como apoio, né? A ferramenta Exato. é um apoio para algo que você já está sabendo o que fazer. Na verdade, você tem que saber para que serve a ferramenta e o limite dela, né? Como você falou, existem várias ferramentas que você pode cercar, né? Você pode te ajudar nessa revisão, né? Várias ferramentas que podem detectar a vulnerabilidade. Sonar é uma ferramenta muito boa. A gente utiliza Vagrana, tem várias outras ferramentas, né?
que podem usar para você detectar a vulnerabilidade, mas aquele olhar, né, ainda é necessário, aquele olhar manual ainda, né, lógico, de coisas complexas. Aí tem políticas que, né, a gente pode definir e tal. Mas a grande responsabilidade da gente, acho que eu lembro muito, uma vez no curso Muniz, eu já tive várias vezes o prazer de ministrar junto com o Muniz, e algumas vezes ele fala, né? Quando você tem caquinha, né? Você faz caquinha em produção, né? Então, a gente é responsável por aquilo que a gente executa. Então, a gente é responsável por garantir, e que é o que fala a LGPD, né? A questão da gestão de consentimento que você falou, fazer a gestão disso, aí vem no quando que eu preciso esse dado, por quanto tempo eu preciso esse dado, então eu preciso pensar nisso. Tempo de retenção, se eu vou descartar, qual é a minha funcionalidade que descarta esse dado se eu tenho tempo de retenção, né? Então, isso tudo eu vou automatizar, é uma feature que a gente falou de requisito não funcional, que a gente tem que pensar para poder automatizar, né, esse tipo de solicitação, e que a gente tem que ter. Hoje existem várias ferramentas de gestão de consentimento, mas a ferramenta de gestão de consentimento não faz nada sozinha. A gente tem que se comunicar, tem que fazer a integração. Ela armazena as gestões de consentimento lá, só que a gente tem que fazer a integração com as nossas ferramentas internas para, antes de fazer um e-mail marketing, a gente tem que olhar essa ferramenta para ver se o cara deu gestão ou não. Por isso a importância da gente pensar nisso toda vez que a gente estiver, respirar, sangue, quando a gente fala de cultura, né? Tá no sangue. E eu acho que quanto mais a gente bate na tecla de que DevOps é para todos, que não é aquela coisa como o Muniz falou, eu fiz o meu, isso não é DevOps, né? Eu fiz o meu e pronto. Não, nós fizemos o que tem que ser feito para garantir. Então, quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de privacidade, a gente está todos nós estamos imbuídos. Lógico que tem algum outro especialista, mas todos temos que estar juntos aí no final. Uns bons critérios de dano, né? Eu tenho bons checklists aí que eu coloco no meu time, checklist de dano, checklist ready, para a gente ver se a gente lembrou de tudo, né? Isso é excelente para discutir na planning, né? Quando a gente faz a planning 2, que são a questão das tarefas, né? Quais são os logs que eu preciso gerar aqui? Esses logs vão ter dados pessoais? Qual é a proteção que eu vou ter desses logs, desses dados pessoais, né? Qual a proteção que eu tenho com relação às senhas, criptografia, anonimização? Então, a gente tem que começar a falar sobre isso, né? Então, você bem colocou o exemplo do log, né? Que possivelmente grava informação aberta, e dependendo do tipo da sensibilidade do dado, uma coisa que a gente passa batido, mas se preocupar com o dado em repouso. Uma vez que ele está repousado, aquela informação é sensível ao ponto de ser obrigatoriamente criptografado, e se é criptografado, qual o nível de criptografia, qual o algoritmo que atende a ocultação ou a forma de proteção desse dado, né? E, de novo, vai cair ali em conhecer o comportamento do cliente, a legislação que rege o business e o não funcional andando junto aqui, para que a gente tenha uma aplicação mais segura e melhor em uso aí, olhando de novo o viés do cliente, né? Que os clientes consigam usar os produtos técnicos com melhor garantia, né? Sim. Muito bom, muito bom. Vou deixar você falar, Muniz. A gente fazia, né, Analia? Eu lembrei bem aqui, a gente fazia workshop, pessoal, eu e a Analia, o dia inteiro de DevOps, tá, Elô? A gente viajou aí para várias cidades, nem falava em pandemia, era maneiro, cara, o dia inteiro aí, saudades. E aí, a gente podia matar um pouco a saudade aqui. Eu queria aproveitar, ó, a gente está na reta final, eu queria deixar um tempo bom aí para a gente responder as perguntas da audiência, porque a galera ficou o dia inteiro aqui praticamente. Ainda tem mais de 200 pessoas aqui, então bacana. Deixa eu fazer o seguinte, Talon, você acabou adiantando um pouco a questão da automação e segurança para negócio, mas se você puder dar uma arrematada rápida aí, olhando para o momento atual de Open Bank, a parte de seguro, dá uma arrematada para a gente, quanto isso é importante, né, para os profissionais que trabalham com DevOps, SR e tecnologia. E aí, vou chamar já aqui a Cecília, se você quiser aparecer, Cecília, a gente vai nas perguntas, aí a Analia e o Taelô vão arrebentar aqui nas respostas e a gente encerra o evento com chave de ouro. Vai que é tua, meu amigo. Vamos lá. Cara, acho que o momento que a gente está, um momento mega oportuno para negócios em si digital. A gente teve aqui no Brasil recentemente a segunda fase já do Open Bank, né? Open Finance como um todo, né? E
toda a tecnologia e tudo que é trafegado está baseado em APIs, né? Então, toda a forma de fazer integração, a forma de fazer os novos negócios a partir da abertura das informações vem através de APIs. Então, o Open Insurance está chegando aqui, né? Tem a previsão aqui no final, no mês de dezembro, de estar ali fazendo a fase do Open Data, e aí tem um calendário que aí não é regido pelo Bacen, está sendo regido pela SUSEP, né? Que é o órgão que estabelece ali as regras e a estruturação do que é o produto seguro, né? Quando a gente fala de segurança de API, é de fato frase clássica, segurança não é opcional. E vai tocar no ponto que a Analia colocou com relação também à LGPD, né? Os contratos de APIs, a exposição do que a gente tem de API, tem que ter mecanismo de segurança, tem que ter mecanismo de autenticação, e a gente tem que ter isso de forma estruturada. E APIs, a gente tem os 3 principais modelos: você tem APIs internas, você tem APIs públicas com parceiras e APIs públicas para todo mundo. É super importante você garantir que as suas APIs internas tenham segurança, que ela também tenha um nível que você consiga saber como é que elas estão sendo utilizadas intrasistema. Para fora, não tem como. Tem que ter uma jornada ali de você estar expondo essas APIs com o maior nível de segurança possível. E aí, os consórcios, as regulamentações, como do Open Finance, tem ali as suas exigências e o que precisa gabaritar ali em termos de protocolo de segurança, comunicação de segurança em tráfego ali, um TLS, MTLS, enfim, todo o enxoval de OAuth ali para poder fazer toda a segurança e troca dessas informações. E aí, aonde que isso conecta, na verdade, em automação? Quanto maior os sistemas, quanto maior a gente tem aplicações, e aí falando de jornada moderna, de microserviço, que a gente chega aqui, na verdade, em gerenciar milhares e dezenas de milhares de containers, de aplicações rodando e tudo mais, a automação ela é base, ela é fundamental, desde o processo de deploy, desde o processo de validação. Para APIs, você tem ali hoje formas, né, de você garantir que contratos de APIs passem também por esteiras de apoio, esteira de DevOps, e consigam garantir versionamento, aplicar questões de segurança nesse processo de exposição de APIs, né? Então, isso é uma parte fundamental, onde você tem um processo de automação, que você já tenha um mínimo de enxoval num pipeline técnico, garante que você vai do ambiente de desenvolvimento ao ambiente de produção com o máximo de equalização, com o máximo de itens que te colocam em menor exposição ou em um processo que seja falho lá na frente. Então, cuidar do processo de segurança, e quando a gente fala em APIs, API para fora, seja para o Open Finance ou para o Open Insurance, vai ter a necessidade de você pegar dados internos, você pegar sistemas, às vezes são legados, sistemas que não estão tão estruturados, criar uma camada através de uma API para expor isso para fora, porque vai ser diferencial competitivo para você fazer negócio. Então, arrumar a casa, ter essa visão de segurança, ter essa visão de automação, que já olha o pipeline dentro de casa, dessas exposições, e que leva para fora, vai garantir que negócios novos e que você tenha mais oportunidades a partir das regulamentações de Open Finance e afins, para que a gente consiga entregar mais produtos, uma democratização de fato de informações, entregue isso de novos itens competitivos para o mercado, garantindo segurança técnica, né? Então, automação por baixo disso, ela é uma base, né? Ela é um chassi, onde eu começo com dentro de casa, nas minhas APIs internas, com segurança, estruturado, e que isso que dê mais conforto para a tecnologia e para o negócio, para que quando eu abrir as portas da minha empresa, as portas dos meus dados através das APIs, isso seja confortável, seguro e principalmente rentável para as novas opções que a gente vai ter com essas novas regulamentações e abertura de mercado. Excelente, excelente. Enquanto a Cecília chega aí, pessoal, para as perguntas, eu queria fechar aqui, ó, o quanto é importante a automação, que o Taylor falou, a Analia também,
mas olhando o negócio, olhando o que é de todos, né? Um exemplo bom, né, é a questão do Pix, né, cara? Vamos pensar assim, esses dias eu estava no shopping e estava sem um cartão, não sabia. Aí, na hora de pagar, cadê o cartão? Aí me deu o clique, falei, caraca, celular, cara, Pix? Aí, pum, pum, pum. Inacreditável, né, gente? Aqui em frente de casa tem um rapaz com uma barraquinha de pão de queijo. Outro dia lá também eu estava sem dinheiro. Ele aceita Pix. Então, é muito top. O Pedro Henrique está até falando aqui. Então, pessoal, a tecnologia, ela ajuda muito se souber usar. Agora, como a Analia falou bem de segurança, como também falou o Taylor, se a gente não souber usar, é muito pior ter a tecnologia, né? Olha que loucura isso. É muito bom quando funciona. Quando dá ruim, gente, meu Deus, né? A gente teve casos aí recentes aqui no Brasil, né? De problemas seríssimos com segurança. E o LGPD, como falou ali, a segurança. Então, para vocês que estão assistindo até agora aí, primeiro, parabéns. Vocês estão investindo no bem mais precioso que vocês têm, a carreira de vocês, pessoal. Porque essas duas feras fizeram aqui hoje foi compartilhar ouro para vocês. Pensa nisso. Aplica amanhã na empresa de vocês, nem que seja a preocupação, entende? Você é desenvolvedor, muita gente é desenvolvedor aqui, muita gente é de infra. Pensa nisso. Assim, a gente fala muito, né, que toda empresa é uma empresa de software. Logo, nós de tecnologia temos um protagonismo enorme. Agora tem que saber usar. Se a gente não souber, quando der ruim lá, a primeira pessoa, o telefone toca de quem? É da diretora Analia, lá na Promove, é do CTO, o Taylor, né? É essa parada que pega. Então, o time tem que jogar junto. Aí, Cecília, você pode aparecer aí para fazer as perguntas. Tá. Então, beleza. Ó, a Cecília me deu uma dica aqui, ao vivo e a cores. Vamos ver as perguntas. Sobrou para mim. Vamos lá, aqui a gente é colaborativo na parada. Então, eu vou ver as perguntas aí, pessoal, e vou já passando a bola, tá bom? Das perguntas, vou passar para cada um aí, a gente, para terminar no horário, para não estourar aí o nosso prazo, para valorizar essa galera que está até o final, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Tem pergunta em relação ao MBA, eu vou pular aqui para a gente conseguir. Ó, tem uma pergunta boa do Marcelo, ó. Vou passar para você, Analia, aí depois eu passo outra para o Taylor, tá bom? Ó, o Marcelo Cláudio fala assim, trabalho com TI há mais de 17 anos e com especialização em projetos. Sou analista de infra. É possível fazer a ponte para DevSecOps? Qual a trilha? Dá uma dica aí, Analia, para nosso amigo Marcelo Cláudio, por favor. Aliás, Marcelo, eu adoro ter na minha squad de DevSecOps pessoal de infra, né? Porque faz um contraponto, eu tenho aprendido tanto de infra. Eu acho que são fundamentais, assim, eu acho que muita coisa que a gente está na cloud, assim, muitas pipelines que a gente tem que automatizar, a gente precisa muito da infra, né? Eu acho que, assim, é um trabalho em conjunto. Dá para você fazer a trilha, acho que no IGTU tem tanto a questão do DevOps, tem também cloud, né? Tem do cloud que é bem interessante para você que está entrando nessa trilha aí de infra. Com certeza, a especialidade de infra é importantíssima até para você adiantar esses requisitos não funcionais que a gente falou de disponibilidade, sazonalidade, né? Questões que o pessoal de infraestrutura é mais antenado, compliance, é impressionante como o pessoal de infraestrutura é mais antenado com evidência, né? Com compliance, com essas questões aí de segurança desde o início, como é que eu tenho que fazer monitoramento, né, para a gente poder ter os logs corretos, né, como que é o formato desse log, quais campos que a gente precisa ter nos seus logs. Então, você tem muito para ajudar nas squads, né, de DevSecOps. Eu tenho até trabalhado, Muniz, não sei se tem tempo mais rapidinho, com squads de DevSecOps para orientar, né, como orientadores de processo de desenvolvimento seguro, ou seja, como se fosse um grupo de especialistas de várias áreas, segurança, operação, desenvolvimento, negócio, líderes técnicos que estão ali para ajudar os times a entender todos esses itens e como acelerar o DevOps na empresa, né? Então, isso tem sido muito legal. Seria um excelente, por exemplo, um squad assim, dentro da empresa. Muito bom, Analia. Ó, pessoal, a Analia deu uma dica boa, que é o seguinte, né? Quem é de infra, pessoal, tem uma oportunidade incrível hoje, né? Porque é sair daquele modelo tradicional de mexer com o servidor tal, vai automatizar tudo, vai poder se aproximar mais do negócio. Tem uma pergunta que eu vou passar daqui a pouco para o Taylor, mas assim, a dica da Analia, ó, o GTI, a gente tem aqui o Bootcamp DevOps, tem Bootcamp de Cloud, a gente vai ter em janeiro o Bootcamp de SRE.
Vou dar uma dica quentíssima, quem já não fez, faz agora. Você pode se inscrever, você receber lá no e-mail da inscrição, assistir por 15 dias, pessoal, gratuito, qualquer bootcamp. Pega o de Cloud que a Analia falou, faz, cara, 15 dias para você degustar. É como se você fosse num rodízio de carne, da melhor carne do Brasil, se você fosse, e comesse tudo de graça. Por 15 dias, cara. Então aproveita, quem está desempregado, pessoal, pelo amor de Deus, vocês têm 15 dias, caraca, esquece Netflix, esquece essas paradas. Foca 15 dias, conteúdo top. Aí você degusta. O DevOps, o Cloud. Caraca, vai lá, pessoal. Vocês têm uma oportunidade incrível. É muito conteúdo bacana. Tipo essa palestra, só que com mais profundidade, beleza? O conteúdo é muito top, então aproveita. E aí, Talor, tem aqui uma pergunta, se você quiser complementar até a resposta da Analia, mas tem uma pergunta aqui boa, cara, de negócio, que você falou um pouco e encaixa bem. É do Gerson Lúcio. Ele fala assim, na maioria dos projetos que atuei, não se tinha tempo nem para explorar a análise de negócio com profundidade suficiente para obter o conhecimento adequado, né? Para depois pensar nas oportunidades de automatizar. Como incluir uma cultura de segurança dentro das empresas? Ou seja, realmente a gente vê muito isso, né, Telor? Eu tenho feito muita mentoria aí no mercado e o tempo está escasso para todo mundo. Qual a dica aí, você como CTO, né, cara, um executivo que conhece muito de tecnologia, mas também agora se aproxima bem de negócio, qual a dica que você daria para o nosso amigo aqui, para ele começar amanhã, o Gerson, começar amanhã essa parada na empresa dele? Vai lá. Vamos lá. Cara, segurança, tradicionalmente, na tecnologia, sempre foi visto, né, como, puxa, é a parte chata, é a parte complicada, é o que eu tenho que atender. Se alguém teve a oportunidade de ler o livro Projeto Fênix, vai entender o que eu estou falando. Né? Acho que quem não leu, fica a dica. Né? A segurança sempre é aquela coisa que ela é mandatória, obrigatória e nunca é legal. A dica que eu dou, e eu sei que sim, concorre com a demanda de negócio, o negócio tem que ser cada vez mais ágil, tem que entregar cada vez mais produtos para clientes, e requisitos não funcionais são tarefas técnicas que vai exigir um esforço a ser construído. Segurança faz parte desse conjunto de requisitos que são necessários. A grande balança do equilíbrio disso aqui, de fato, é a exposição ao risco. Quanto eu não estar seguro, ou quanto eu não ter segurança num determinado nível, ou do determinado feature que eu estou entregando, quanto isso pode me expor de forma negativa para o meu negócio, ou vai expor de forma negativa a minha empresa. A gente tem histórico de empresas que quebram, que chegam a fechar as portas, literalmente, por falhas de segurança, né? Que, de fato, perderam os seus negócios, perderam a credibilidade. Risco de imagem para a empresa é uma coisa que muitas vezes não volta. É uma coisa que é muito sério, é muito grave. A grande conscientização é qual o tamanho desse risco, o que eu estou expondo de falha ou vulnerabilidade e que meu negócio não topa. Eu acho que quando a conversa começa a andar desse lado, desse jeito, a conscientização vem do executivo e vai chegar no DevSecOps, passando por todas as camadas da empresa. A visão do risco, a visão da exposição desse risco, o impacto que isso pode dar no seu negócio tem que ser claro, ela tem que ser aberta, tem que ser uma conversa comum falar de segurança de software dentro da empresa. Há, sim, a habilidade de concorrer com a feature de negócio, mas o grau de risco e botar o risco na mesa é a boa base, a boa forma de você mensurar o que eu posso deixar de fazer e o que eu tenho que fazer. Acho que essa é uma boa dica para você tentar equilibrar aí o melhor dos dois mundos. Excelente, excelente. Eu estou vendo a Duane aqui, eu falo todo acelerado, estou te atrapalhando, né, Duane? Desculpa. O Taylor fala mais calma, a Analia também. Eu todo acelerado. Deixa eu entrar em slow motion aqui, que eu estou deixando você louca. Não, né? Tá tranquilo aí, né? Olha só que interessante, né, pessoal? A gente está aqui no evento, né? Com pessoas que são protagonistas da sua carreira, né? Vocês estão aqui batalhando. Eu vou fazer o seguinte, eu coloquei uma mensagem aí no chat. Como tem muita gente desempregada, a Analia, uma grande parceira minha lá na jornada colaborativa, né? A gente tem muitos patrocinadores que nos ajudam comprando alguns livros e a gente
usa alguns desses livros para dar gratuito mesmo, né, para desempregado. Então, como tem muita gente aqui no evento que está batalhando até agora, aí, quase 9 horas, eu vou conseguir lá com a editora alguns livros. Legal? Tem livro de DevOps, tem de agilidade, tem até de Java, né? Então, vocês vão fazer o seguinte para mim, manda mensagem para mim lá, Antônio Muniz no LinkedIn, fala, Muniz, eu participei do painel, do evento lá, até o final. Agora sim, pessoal, DevOps é confiança. A Analia sabe que eu falo sempre isso, né? É confiança. Eu vou acreditar, quem mandar mensagem para mim, que realmente está desempregado. Eu não vou ficar mexendo no LinkedIn de ninguém. Então, eu estou acreditando no seguinte, que vocês que vão mandar mensagem realmente estão precisando muito. Aí vou ver se eu consigo lá 1, 2 livros para cada um de vocês, tá bom? Tem que ver quantos vão mandar mensagem. Agora, se alguém deu uma despertinho, o titio Muniz não está vendo, mas o papai do céu está vendo. Aí, por causa de um livro, vai queimar no mar do inferno, beleza? Olha que eu estou avisando, então não faça isso. Eu estou dizendo aqui que já aconteceu isso, cara. A gente deu livro, workshop gratuito. E algumas pessoas depois descobrem, estava trabalhando. A pessoa tinha um salário bom, já é o coach. Aí pedindo livro de graça, pedindo workshop de graça, faz mal. Então, quem realmente precisar, eu vou batalhar lá na editora para conseguir, tá bom, pessoal? Eu quero ajudá-los. Agora, depende de vocês também, é o seguinte, pô, o GT tá dando 15 dias, pessoal, de conteúdo gratuito. Tem dúvida, ó, dica quente, na sexta-feira, já foi anunciado aqui, vai ter um evento o dia inteiro falando dos cursos do GTI, tá bom? Vocês vão receber por e-mail o link do Zoom. Participe, pessoal. Quem está desempregado, principalmente. Se der tempo para mim, a minha vida está corrida também, eu faço geralmente mentoria de carreira para quem está desempregado. Se der tempo, eu faço aí com vocês um evento gratuito aí. Vou pensar ainda, tá bom? Mas manda para mim lá no LinkedIn o livro, com certeza eu consigo. A Analia e o Taylor, vocês vão mandar mensagem para eles com currículo. Eles vão também tentar ajudá-los. A gente está aqui para se ajudar, beleza? Pode mandar para mim também, que eu tenho muitas empresas conhecidas. Quem sabe, né? Porque assim, vocês que estão aqui no evento até agora já mostraram que querem crescer na carreira. É um ponto positivo. Vocês podiam estar no Netflix agora, dormindo. Estão aqui com a gente até agora. Então, é um ponto positivo. Então, manda para mim lá, falando dos livros, manda para a Analia, segue a Analia no LinkedIn, segue o Taylor, me segue também. Para a gente não estourar o tempo, não estourar a paciência de vocês, eu vou encerrar por aqui. Mas antes, eu queria passar aqui uma mensagem final aí da Analia. Vai lá, Analia, vai que é tua. Gente, obrigada pela oportunidade. Eu acho assim, nunca esqueçam de estudar. Eu acho assim, se eu puder dar uma mensagem final, eu acho que quem é da área de DevOps, automação, tem que sentir esse friozinho na barriga que a gente sentiu aqui hoje, tem que compartilhar conhecimento e essa é a melhor forma de aprender. Eu acho que ter um pouquinho do seu tempo de trabalho voluntário e um pouquinho do seu tempo para aprender é sempre importantíssimo, porque essa área só assim. Obrigada pela oportunidade, hein, Muniz? Sempre amo estar aqui com você. Obrigada, Taylor. Aprendi muito com você. Obrigada. Obrigado, excelente, Analia. Sempre bom estar com você aqui, cara. Muito bom. Meu amigo Taylor, adorei estar com você, cara. A gente não tinha conversado assim mais fortemente, só pelo Zap, né, cara? Muito obrigado pela sua generosidade. A Analia já é de casa, eu convoco, ela tem que vir. Você, porra, estava na França, né, cara? Assumiu o cargo novo. E, ó, pessoal, esse cara aqui, ó, se eu fosse vocês, eu dava um print nessa tela. Eu ia lá no LinkedIn, falava, muito obrigado, Taylor e Analia, vocês me ajudaram muito. Esse cara assumiu um cargo de executivo agora de tecnologia, estava lá na França, cara. Não sei se está lá ainda, mas está aqui com a gente. Taylor, obrigado, cara. Deixa uma mensagem final para a galera aí. Cara, obrigado aí, Muniz, pelo convite, obrigado aí pela oportunidade. Cara, a mensagem que eu deixo para a galera são 2 mensagens. Primeiro, build uma nova versão de você todos os dias. Seja uma nova versão de você. Aprenda aquele 1%, mas vamos conectar com o DevOps, vamos falar aqui a nossa língua. Build uma versão sua todos os dias. E seja... estude, busque o conhecimento. Conhecimento, hoje, com o advento de internet, de ações como o Muniz, a Analia toca, tem de fácil acesso. Então, foquem em se desenvolver, foquem em ser uma melhor versão, build da sua versão todo dia. E aqueles que têm a oportunidade e que podem fazer, compartilhe o conhecimento, porque compartilhar não é só uma questão de fazer uma boa ação, não é só a questão do financeiro ou ajudar. O compartilhar está em atitude.
compartilhar atitude. Você tem algo a ensinar alguém, eu tenho certeza. Da mesma forma que quando você ensina uma troca e você também aprende. Então, o convite é: quem está um pouco mais na frente, já está estudado, já tem a sua carreira, não importa o nível, compartilhe. Ajude o próximo a entrar, engajar nesse barco, que a nossa missão aqui é puramente continuar evoluindo e ter as pessoas felizes, trabalhando, sendo produtivas, estudando e a gente entregando bastante valor aí para uma sociedade e para toda a tecnologia do Brasil, ou mundo afora. Tá bom, gente? Esses eram os 2 recados que eu queria deixar aí. Mais uma vez, obrigado, Antônio. Obrigado, Analia. Baita papo aqui. Também aprendi muito com você. E contem comigo. Sempre que eu puder, tiver disponibilidade, só me chamar. Excelente. Está vendo, Cecília? E falam que o pessoal de TI não sabe se relacionar. Não. Pô, aqui tem um poeta, o Tarelô. Ele deu um show aí, Analia. Viu? O cara, pô, empolgou Pois, todo gente, mundo. não dava para encerrar da melhor forma, né? Virei Poxa fã agora vida. dele, agora. Ferrou, Muniz, ferrou. Excelente. Ô, Cecília, obrigado aí pela parceria, cara. Eu acho que foi um evento de Obrigada a primeiro, você, né? Antônio. Faremos outros aí. Queria deixar agora passar a bola para você. Vamos embora, então. Então, mais uma vez, Tayolô, Analia, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Um prazeraço ter vocês dois. De fato, assim, foi um encerramento com a maior chave de ouro que a gente podia ter. Muito obrigada. Obrigada, Antônio. E, gente, quero muito agradecer a participação de todo mundo nesse evento. Foi intenso, né? Um dia de 13 às 21. E vocês que ficaram aqui até agora, muito obrigada. Todo o engajamento, todas as perguntas, por estarem aqui com a gente. Obrigada de verdade. E é isso, muito aprendizado, networking. Espero que vocês tenham aproveitado muito, assim como eu, tá bom? Boa noite para todos, bom descanso e até a próxima. Excelente, pessoal. Valeu. Boa noite para todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.